13º dia, bem-vindos a essa aula. Estamos bem avançados de curso já, né? Se você está nos ouvindo, então você persistiu, você está vivo ainda. Já passou da metade. Você já está vivo ainda, tá perseverando. Glória a Deus pela sua vida, você vai colher. Amém. Né? Igual eu sempre digo, a colheita ela é obrigatória, a semeadura que ela é opcional. Se você está semeando, vai dar certo, e Deus vai te abençoar nisso. O versículo de hoje, meu bem, o que é? É Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. E o objetivo é dar ferramentas práticas para a gente aprender como discutir, porque discussões existem, não tem como não tê-las, mas sem ofender e sem destruir o seu casamento. Então essa aula hoje é para dar ferramenta para eles resolverem conflitos. Exatamente. Porque existem formas de falar, existem formas de discutir. E é inevitável que as opiniões nossas, em algum momento, não sejam idênticas. E como fazer isso ser saudável e chegar no consenso sem ofender, sem ser permissivo e sem ser agressivo? Porque existe dois lados, né? Existe o permissivo, tem problema, eu vou ignorar porque eu não quero conflito, e isso é ruim, isso é errado também. É porque não resolve, né? Vai deixando acumular. E aí depois viram explosões grandes demais para serem administradas. Então, melhor não esconder os conflitos, né? Mas como fazer conversar, ter esse diálogo, sem que o outro receba como uma ameaça, sem que seja uma ofensa. E aí é o modo como você fala e a hora como que você escolhe falar, né? Falar sobre isso. Não, e a primeira coisa que vocês precisam entender, a primeira regrinha, é que na hora do problema, na hora da discussão, enquanto a emoção está aflorada, nunca é o melhor momento para responder. Por quê? Porque quando você está debaixo de emoções, é a emoção que responde, não é seu intelecto que responde. Né? Então, você subiu a adrenalina, você fica meio que irracional. Tá? Desculpa usar essa expressão, mas isso é fato, tá? Cientificamente falando, a sua racionalidade ela evapora. E ali o que está falando é o seu sangue quente. Ali o que está falando é o seu lado primitivo. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, responder no calor da ira nunca vai ser saudável. Sempre vai sair uma alfinetada, tá? Sempre vai sair algo agressivo. E aí quando você responde algo agressivo, o que o outro faz? Agride junto, né? Agride de volta. E fica dois, espetando um ao outro. E aí, resultado disso, o casamento perde. Porque, na real, ganhar discussões em um casamento não é ganhar, é perder. Quando eu ganho uma discussão da Vanessa, o casamento perdeu. Meu ego ganhou um ponto. Eu saí dali, venci a guerra, venci o duelo. Só que ela é minha esposa, o casamento é nosso. Lembra quando nós falamos para vocês sobre aliança? Então não existe isso de eu ganhar discussões da minha esposa e nem ela ganhar discussões de mim. Sempre que eu decido ganhar na disputa, o casamento perde. Então esse tipo de discussão, ela não é inteligente. Tá? Então você não pode ser emotivo. Mas nós queremos trazer para vocês algumas atividades. Essa aula aqui, ela é bem de atividade prática. Inclusive eu vou elaborar tudo isso para vocês por escrito, para que vocês possam voltar nesse material. Vocês já repararam, né, que vocês têm materiais das aulas. Esse aqui vai ter tarefinha por tarefinha ali, atividade por atividade, para que vocês tenham ferramentas. Porque, olha só, esse curso, por que nós estamos fazendo ele? Porque ninguém te ensina a casar. Você se apaixona por alguém desde a sua infância, ou alguma pessoa na sua vida adulta que você encontrou, vocês tiveram afinidades, gostou um do outro, deu match, começa a namorar, se casa e pronto. Nunca fez um curso para entender o que é. E isso é um problema generalizado. Algumas pessoas dentro da vida da igreja ainda fazem curso de noivos, curso de casais, só que é um percentual insignificante das pessoas que fazem isso. E normalmente os cursos não abrangem coisas tão íntimas. Não são tão invasivos assim, porque as pessoas às vezes não se sentem num ambiente onde você está vendo a cara dos outros casais confortável o suficiente para tratar de assuntos, por exemplo, de libido, assuntos sobre discussões acaloradas dentro de casa. Perdoar traições e coisas que são graves para você expor em público, só que aqui é eu, você e eu nem tô te vendo, né? Só então, você que tá me vendo. Eu acho que nós estamos numa era que temos facilidades também, não é só coisas ruins que a gente tem colhido com relação à tecnologia.
Por exemplo, aulas online sobre casamento que podem falar com mais intimidade, contar conflitos e probleminhas mais íntimos, para que vocês possam crescer também com relação a isso e aprender. Exatamente. E aí, vamos dar um exemplo do que não fazer. Uma coisa gravíssima, que eu já vi acontecer muito, eu tive que orar muito para também não fazer. E toda discussão sempre vinha no início aquela vontade de fazer isso. E eu orava, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E olha só, a palavra de Deus, um parênteses, a palavra de Deus fala Tô curioso, não sei o que é. a sabedoria, ela não é uma coisa oculta que ninguém quer te dar. Na verdade, a palavra fala que o Senhor quer te dar a sabedoria, pede para ele. Que ele dá liberalmente. Dá liberalmente, ele dá livremente a quem pede. Então, eu sempre orava com essa convicção. Eu falava, o Senhor fala que se orar, ele vai dar sabedoria, eu preciso agora. Que é relembrar os erros do passado para ofender o outro. Por exemplo, a pessoa fala, você é muito reclamona. Aí eu poderia devolver, mas você já fez isso, 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 isso. O que é o meu problema perto do seu? Lembrar, desenterrar o passado que já foi perdoado, já foi resolvido, como munição dentro de uma discussão, é algo a não se fazer. Eu lembro de uma piadinha da pessoa conversando com o pastor e falando assim, pastor, minha mulher, ela é histórica demais. Não, você quer dizer histérica? Não, é histórica mesmo, ela fica lembrando da história, toda vez ela fica puxando na história, ela puxa o histórico para jogar na cara do outro. E aqui eu vou falar algo difícil para você, mas eu quero que você entenda com sabedoria. A palavra de Deus, ela diz que existe um acusador. É alguém que fica lembrando seu passado de dia e de noite. E não é Jesus Cristo. Você sabe quem que é que fica lembrando seu passado, esfregando na cara de dia e de noite, né? Aquele que está te acusando. Então, não faça o papel de estagiário daquele que é o acusador. Seja alguém que é o advogado. Na Bíblia, quem é o advogado? Aquele que defende. É Cristo. Tá? Então, tente se parecer com Cristo. Não adianta ficar revelando histórico da pessoa. Isso não vai ajudar em nada. Vocês decidiram passar adiante? Tá resolvido aquilo lá? Perdoou? Passaram pelo problema? Faça um esforço de deixar o passado perdoado no passado. Mesmo que numa briga você ative o módulo luta, guerra, e aí você pensa assim, eu preciso arranjar uma munição, e agora o que eu pego, e na sua memória vier, pega aquela coisa que ele fez há 10 anos atrás que foi terrível. É igual briga de rua. Isso é briga de rua. Na rua você pega um pedaço de pau. Quando é no casal, você puxa uma memória. Então se contenha, porque você não quer agredir o seu cônjuge, você quer resolver o conflito. Perfeito. Então, tenha sabedoria e intenção no que você quer fazer. Você vai discutir sobre um problema com o celular. Então, você lembra que o problema é o celular, não é o seu cônjuge. Você quer resolver essa questão com o celular. Você não quer criar uma distância maior entre você e seu cônjuge. Ou criar uma ferida entre você e seu cônjuge. E antes que vocês já tô antecipando, muitas vezes vocês vão começar a discutir e eventualmente vocês vão fazer isso de novo. Por quê? Porque existe um vício comportamental. Vocês aprenderam a viver assim. Não então perca vocês vão as ter esperanças, vocês só são seres humanos. É igual dieta, meu irmão. Você tá fazendo dieta, você falhou na dieta, aí desista agora e pronto. Não, não é assim. Você volta pra dieta, você volta pro conserto. Então, falhou, volta a praticar o correto. Eu já tô te avisando porque eu sei que você vai falhar eventualmente. Por quê? Porque existe um caminho neural que foi criado ali. Então, essa é a ferramenta que você está acostumado a usar. Então, vocês vão fazer disso aqui um treinamento. Vocês vão se acostumar agora a não usar essa arma. Outra arma que você não deve usar. As palavras que generalizam. Tipo, você sempre faz isso ou você nunca faz aquilo. É uma luta minha. Porque E da Vanessa? o sempre e o nunca pintam a pessoa muito pior do que realmente o seu cônjuge é. Normalmente você vai falar, você nunca me ajuda, você tá dizendo para todo mundo ouvir que é uma pessoa encostada que não se importa com suas necessidades, que quer deixar a casa pegar fogo. E óbvio que mas já isso ajudou. Não é real. É igual assim, você sempre me distrata na frente das crianças. É sempre mesmo? Ou foram algumas vezes pontuais que incomodaram demais? Você sabe que isso foram algumas vezes, não é sempre. Então sempre que eu uso generalizações, isso eu estou gerando uma identidade no meu cônjuge. E fortalecendo o erro. E quando você fortalece o erro, você vai ter o resultado inverso do que você queria. É isso que eu ia falar. Você tem o poder de moldar o seu cônjuge. O que você fala a respeito dele, o que você fala a respeito dos seus filhos, o que você fala a respeito de você mesmo, diz muito a respeito do que você vai colher.
Então, olha só, quem é a pessoa que mais fala na vida da Vanessa? Ricardo. Sou eu. Eu convivo com ela é minha metade. Então, se eu insisto em dizer que ela é essa pessoa que nunca, ou essa pessoa que sempre, eu estou dizendo, eu estou moldando, eu estou forjando a Vanessa dentro dessa identidade que eu coloquei ela. Só que agora a gente vai precisar de exercitar a fé. Então é crer que ela é uma pessoa diferente e que ela é melhor e que pontualmente ela vacila. Pontualmente ela cometeu alguns deslizes. Então vamos remover isso da vida. Vocês vão ter que remover essas palavras, nunca e sempre. E também são sintomas de que você errou nessa situação. Porque se ele sempre, ou se ela nunca, com relação a algo, quer dizer o quê? Que você estava escondendo e deixando para depois para resolver um conflito. Se ele nunca te ajuda, quer dizer o quê? Que foram dias, muitos dias, que você estava só juntando mágoa porque ele não estava te ajudando. Em vez de você tratar desde a primeira vez, falar, não, me ajuda, eu tô precisando de ajuda. Eu preciso que você participe aqui porque tá sobrecarregando. E aí você permitiu o erro. O pastor Aloysio, que é o pastor da videira, ele fala uma coisa interessante, que é assim, como que eu posso dizer? É chocante de se ouvir, mas ela é de certa forma real. Você tem o que você permite. Então, se o cônjuge levanta o tom de voz, você tem que resolver esse problema no início e não depois de anos. Depois de anos ainda existe cura, o Senhor pode fazer, mas para que sofrer tanto tempo? Então não deixe chegar a ser sempre e nunca. Tome a responsabilidade de resolver rápido mesmo os conflitos. Não engavete conflitos. Não engavete discussões e questões que você precisa resolver. Porque senão pode chegar realmente a ser um sempre e um nunca muito grave. Problemas maiores são muito mais difíceis de ser resolvidos, né? Exatamente. Qual a próxima dica? Nunca discuta na frente dos filhos. E esse é muito sério. Muito. Muito, muito sério. A gente não consegue estar mal e os filhos não sentirem. Espiritualmente, o ambiente, eles pegam um pouco. Mas desrespeitar ou discutir, mesmo que sejam pequenas coisas, na frente dos filhos não é a melhor escolha. Eles não têm a maturidade de entender o perdão, de entender a restauração, a reconciliação, ou de entender o que esse conflito significava. E eles podem levar aquilo para uma questão de segurança. Minha casa está sem segurança, minha casa está abalada. E para uma criança, uma das coisas mais importantes é sentir segurança em vocês. Olha, eu vou te falar, e não é só isso. Você é homem, eu vou falar com você, homem, agora. O seu filho, ele está entendendo o que é tratar uma mulher através da forma que você trata. E a sua filha está entendendo o que é ser uma esposa através da forma que a sua esposa é tratada. Então, o que você está fazendo vai determinar o que ela vai aceitar na vida adulta muitas vezes. E vai determinar o tipo de homem que o seu filho será para sua nora. Você entende a gravidade do que você está plantando? Por isso é tão sério. Desautorizar o marido na frente da esposa, né, na frente dos filhos. Desautorizar a esposa na frente dos filhos. Tudo isso gera muitos ferimentos. E eu vou te confessar, aqui você não tem um casal perfeito diante de vocês. Você tem um casal que vira e mexe, a gente escorrega nisso, só que a gente entende a gravidade desse problema. E é por isso que é tão importante também fazer essas aulas para vocês, ajudar outros casais. Porque isso nos expõe à verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. É como a Bíblia nos ensina que deveria ser um casamento. Exatamente. E a gente renivela. Não é eu que estou falando, ó, eu e o Ricardo vamos escrever o que a gente pessoalmente acha. A gente está escrevendo o que a palavra de Deus acha. Amém. E diz. E ela é a verdade. Ela é atingida por nós o tempo todo? Claro que não. Nós somos humanos imperfeitos até a glória, né? Até a volta de Jesus, a morte e tudo mais que o Senhor tem para fazer. A gente ainda está aprendendo e tropeçando igual vocês. Só que a gente pode contar o que a gente já passou e como resolveu. Nós temos testemunhos, graças ao Senhor e não a nós. Amém. Para poder dar fé para vocês. O que mais? Outra coisa, além de não conversar na frente dos filhos, é não conversar por mensagens de texto, por celular, resolver questões graves por WhatsApp ou até mesmo por chamada. Não é legal. Por quê? Porque você não consegue passar tudo, principalmente na mensagem de texto, você não passa emoções, você escreve. Traz pra mim, faz isso, não faça isso. É lido de uma forma fria e isso pode gerar interpretações inúmeras. Dependendo da minha cabeça, uma mensagem do Ricardo pode significar uma coisa legal ou uma coisa péssima. A mesma mensagem.
Então a gente interpreta a mensagem de formas diversas, então não use mensagens de texto e nem chamadas para resolver coisas importantes. Já é difícil interpretar quando você está ouvindo o outro falar olhando na cara dele, Pois agora é. imagina por mensagem. Pois é, porque grande parte da nossa interpretação é linguagem corporal e tom de voz. Mensagem não tem e ligação não tem a linguagem corporal. Mensagem não tem nada, né? Exato. Tem o português ainda muito mais ou menos. Deixa eu ver. E dicas práticas que eles podem fazer? Quer terminar as que não deve? Vamos só falar mais brevemente o que não deve. Tá. Falar sobre divórcio. Nunca fale sobre divórcio. É a palavra nunca no lugar certo, ó. Nunca fale sobre divórcio. Eu não sei se foi o Nunca Billy... use Eu isso acho que como foi o ameaça. Billy Graham que falava assim, perguntaram pra ele sobre, como que é, vocês já chegaram a cogitar divórcio? Ele fala, divórcio nunca, homicídio talvez, mas divórcio nunca. Um dia eu fui falar isso pra uma pessoa, a pessoa, não, eu nunca pensei em matar. Quando você quer que o outro suma da sua frente e não exista mais na Terra, significa que você Se quer você que ele fosse morra. o Thanos, você tinha feito assim, ó. Facilmente. Que ele tinha evaporado. Até nós mesmos tem dia que a gente queria. Eu odeio eu mesma. Olha só, o dia que a Vanessa estava fazendo assim pra mim, eu não tava entendendo o que era. Ela tava olhando pra mim. Os sinais. Tem que interpretar os sinais. Eu pensei, olha que bonitinha, ela estava no dedinho pra mim. Ela tava pensando que ela era o Thanos. Aí agora coisas que a gente deve fazer. Um compromisso de um falar até o fim e o outro escuta. Depois que o outro terminou, o outro fala e escuta. Exatamente. A palavra de Deus fala, seja tardio para falar. É rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Isso é um manual completo, né? Eu postei um vídeo essa semana. Ouça o outro até o fim, para Eu você postei um entender vídeo a essa história semana. inteira. O cara chega felizinho na esposa e fala assim, Uma mulher... uma mulher, pá, toma um tapa. No meu trabalho, tá. Veio vender, tá. Doce, que você ama, tá aqui. Ele só tinha comprado um biscoitinho, só que ela não esperou e falar. Quando falou uma mulher, a mulher já agrediu. Isso é Então, um às bom vezes, somos exemplo. nós, tá? Às vezes a gente faz isso. Então escute até o fim, porque às vezes a pessoa, a gente tá tentando se comunicar melhor, mas às vezes você vai se comunicar e você começa, às vezes, acho que mulher às vezes ainda erra mais nesse lado do que o homem, porque a gente gosta de falar muitos detalhes. E homem é prático. E aí, nesse conversar e contar a história inteira, se você começar a briga já pelas primeiras frases da história da sua esposa, talvez você tá brigando por uma coisa que já foi resolvida dentro do resto do diálogo que ela ia te dar. Então, assim, espere o outro concluir, para tirar as conclusões e conversar. Amém. E ouça presente, 100% presente. Ou seja, não converse coisas sérias com o celular olhando para a tela enquanto o outro tá falando com você. Além de ser uma grave falta de respeito, nítida, de que você já não está ali totalmente pro outro. Além disso, você vai poder perder partes importantes desse diálogo que vai te gerar interpretações erradas, né? Ou às vezes o assunto que tá aqui pode mexer com emoções negativas suas e o de cá nem era tão grave assim. E aí começa uma briga por causa de um problema do trabalho. E isso já aconteceu com a gente. Eu e o Ricardo conversando e ele resolvendo algo sério no celular. Com relação a alguma coisa que estava estressando ele, eu não lembro se era... Não sei, tinha alguém estressando ele no celular. E eu já tinha chegado e estava conversando. Esse negócio estressando ele apareceu no meio da nossa conversa. E no final ele tava brigando comigo. Aí eu falei, sua reação tá totalmente desproporcional, tem algo aí. Aí, na hora não conta, né? Mas depois vai descobrir que tinha um problema sério acontecendo com relação a dinheiro, alguma coisa assim. Ou no seja, celular. existem questões que não são de vocês dois e estão afetando. Chegou do trabalho, tá estressado, talvez você tá cansado e com fome. Cansaço e fome mexe no seu emocional. Não é hora Te faz de ficar conversar agressivo. sérios. Te faz ficar agressivo, fome. Tem mulher que sabe. A Vanessa, ela fica agressiva quando ela tá com fome. Então, assim, é algo que você precisa tentar. Talvez o melhor momento, talvez aquela briga não deveria estar acontecendo. Não era uma discussão plausível. Vocês simplesmente estavam cansados, privação de sono causa irritabilidade extrema. Privação Talvez- de sexo causa irritabilidade. Privação de sexo. Quantas vezes a gente já discutiu, porque às vezes eu estava com muito tempo, trabalho, foco e pensando em negócios e acabei deixando de procurá-la e da gente fazer amor ali. O que acontece? A Vanessa está estressada de um tanto. Aí eu, putz, era só a gente ir lá, dar uma namorada, que resolvia, ficava paz. E pronto, todo mundo tá em paz. Então você tem que entender que existem questões biológicas que afetam você e a sua esposa, tá? Então, assim, fique bastante atento a isso.
Muitas vezes, gente, chegou do trabalho, tá cansado, come, descansa um pouquinho, relaxa a mente, toma um banho. Porque senão tudo que vocês forem falar naquele momento vai estar afetado por esse filtro do estresse biológico. Você entende? Outra, um assunto delicado de cada vez. Então, quando forem tratar algo sério e começar uma questão, não taque mais assuntos, caixinhas abertas para alimentar mais a guerra, alimentar mais a briga. E isso é muito comum de acontecer. Às vezes vocês estão brigando por causa de uma coisa. Comprou algo no cartão de crédito que não era o momento. Daí passa pro assunto de, mas você não buscou os meninos na escola, igual a gente tinha combinado, você atrasou. Ou seja, você já pegou a ira de um, somou com o outro e com o outro você vai empilhando ira. Você vai usando de munição outros erros que a pessoa cometeu, outras caixinhas mal resolvidas que existem. Resolve uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, outro dia vocês falam sobre isso. E se possível, resolve em momentos desconectados da emoção. Comece a fazer um teste dentro dessas coisas que a gente está passando para vocês. Vocês estão vendo que está caminhando para uma discussão? Respira e para de falar por alguns segundos. Coloca, 90 segundos. Nós que somos cristãos, você que está nos ouvindo, o que é uma dica importante para você? Fala assim, espera um pouquinho que eu tô nervoso, eu vou orar. Depois a gente conversa. E ora, sai e ora. Você vai ver que Deus ele vai solucionar 99% dos seus conflitos em uma oração. Todas as vezes, se você criar o hábito de parar de discutir, orar, para depois conversar, quantas vezes eu já orei irado? A Vanessa fala assim, Ricardo, vamos orar. E eu oro aquela oração mais seca. Só que simplesmente o fato de eu orar, mesmo com ira, sendo sincero com Deus ali, com raiva, eu já fiz orações ofensivas para Vanessa. Na frente dela. Senhor, muda essa mulher que eu não tô suportando. Mas só o fato de conversar com Deus naquele momento, eu deixei extravasar que estava no coração ali, aquilo ali já vai me acalmando. O próprio Espírito Santo vai trabalhando. Então assim, peguem a prática de vocês. Espera, eu tô muito irritado agora, por favor, não vamos discutir, deixa eu orar um pouquinho. Vamos ser mais espirituais. E tudo isso é prática, gente, é exercício. Não é algo da noite pro dia. Esses hábitos são construídos, tá? Coisa ruim, você vai aprender naturalmente. Se você estiver ligado no modo automático, você vai fazer muita coisa ruim. Para tudo na vida, para sua alimentação, para o seu sedentarismo, para o seu relacionamento. Ou seja, as coisas boas elas demandam um esforço para criar um hábito saudável. Então, vocês estão construindo agora nesses 21 dias hábitos saudáveis que vão transformar o seu casamento não só nos 21 dias, é no decorrer da sua vida. Vocês estão aprendendo ferramentas que vão transformar vocês no decorrer da vida de vocês. Amém. Existem questões maiores, conflitos maiores, que talvez seja necessário que vocês falem, não, amanhã a gente continua esse assunto. Tem coisa que vai precisar de mediador. É exatamente isso que eu ia falar. Ou às vezes amanhã a gente marca com o pastor e vamos conversar nós 4. Pastor, pastora, eu, você. Sim. O aconselhamento em casal junto com os pastores, eu acho muito interessante. Por quê? Sim. Porque são pessoas neutras, mais sábias que vocês, que não têm interesse em priorizar um ao outro. Eles têm interesse em quê? Na aliança de vocês. Resolver o casamento de vocês. E não, ele puxa saco da mulher ou eles puxam saco do marido. Por que a Vanessa está falando isso? Porque às vezes vocês vão conversar com o pai, conversar com o amigo. O amigo vai puxar a sardinha pro amigo. O pai vai puxar a sardinha pro filho. Mas não que você não deva escutar os seus pais, entenda. O que eu tô falando é que levar problemas do casal, talvez pro pai, sempre vai puxar pro preferido. Isso é natural, gente. Eles são partidários. Intimidade do casal não é para os pais. Intimidade do casal é melhor que seja tratado, por exemplo, por pastores, por terapeutas cristãos. Por quê? Porque não entra a emoção. Os pastores vão dar a visão da palavra de Deus. Inclusive, o terapeuta vai te dar uma visão, talvez, como é que eu falo? De formação de terapia. Inclusive, nessa aula, no material aí, nós vamos deixar disponibilizado para vocês a página onde você vai fazer o cadastro para que um terapeuta cristão, um casal de terapeutas, faça aconselhamento com vocês, tá? Isso é uma atividade profissional. Então, nós temos profissionais que trabalham com isso, tá? Que são capacitados, que nós conhecemos, que tem histórico, que tem realidade prática na vida deles, que passaram por testemunho e que já trabalham conosco há bastante tempo. Então, você vai fazer o cadastro, vai procurar aí, tem lá, terapia. Você vai encontrar os terapeutas e eles vão atender vocês, caso vocês achem que é necessário terapia, tá? Para nós foi necessário terapia.
E muito, muito, muito pastores. Amém. Pastores e lideranças espirituais sobre nós foi, para mim, eu creio, o elemento chave que nos permitiu a reconstrução. Porque eles, assim como a gente está falando aqui para vocês, foi isso que eles falaram para nós. Olha para a palavra de Deus o que ela diz sobre esse assunto. Olha para a palavra de Deus o que ela diz sobre isso aqui. E diariamente eu voltava a eles por questões que iam se apresentando no caminho. Então, às vezes é necessário, resumindo, às vezes é necessário um tempo, uma pausa ou um mediador. E a forma como você fala. Você pode falar igual eu sempre, eu nunca, você nunca, uma forma agressiva ou uma forma sábia, mostrando as suas fragilidades e mostrando os seus sentimentos que estão sendo negligenciados ou ofendidos com um determinado assunto. Tipo assim, em vez de você falar, você sempre faz isso, você fala assim, eu me sinto mal. Você puxa pro que você está sentindo. Porque aí sai de um tom de acusação para um tom de que, cara, isso aqui tá me matando. Isso aqui tá me doendo. Isso aqui tá me ofendendo. Então é sobre mim. Isso aqui está me ofendendo. Talvez não seja o que o outro quer transmitir. Porque vocês lembram que existem aquela questão das linguagens do amor? A gente já falou sobre isso com vocês várias vezes. Então, às vezes, a pessoa tá transmitindo algo, só que eu tô recebendo diferente. Então, eu preciso falar o que eu estou sentindo diante daquela situação. Porque mostra mais clareza do problema. Por exemplo, não ajuda com a louça. Eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu estou me sentindo exausta. Eu preciso de auxílio. Você tá vendo que é diferente de falar, você não faz nada e você me sobrecarrega. Não, eu tô me sentindo sobrecarregado e tô precisando de ajuda. É sabedoria no falar. É diferente, é a mesma coisa. Voz, né? É a mesma coisa, só que comunicado de uma forma diferente, entra com leveza. Em vez de ser uma agressão direta à pessoa, é um pedido de socorro. Soa com pedido de socorro. Olha que massa. É clareza. Clareza na comunicação para que você tenha um objetivo. Perfeito. É como se você tivesse uma mesa, de um lado vai sentar você e o seu esposo, o seu cônjuge, e do outro lado é o problema, e agora você vai mostrar para ele, ó, nós dois temos esse problema. Como a gente vai resolver? Me ajuda a resolver, porque eu estou me sentindo mal com esse problema. E aí você apresenta o problema sem ser um ataque pessoal ao outro. Perfeito. Outra questão é não usar ironia, não usar sarcasmo e nem silêncio de birra, sabe aquele silêncio punitivo? Homem é mestre de fazer isso. E o Ricardo já fez isso muitas vezes. Ixi, E é por isso que eu tô falando porque eu sai sou mestre. andando, vira de costas e finge que ninguém falou nada. E eu tenho uma capacidade muito grande de dormir. Tipo, eu viro pro lado Então e ela não fica a noite isso. inteira sofrendo, rolando na cama. Não faça isso. isso. E não use de sarcasmo e ironia, porque o sarcasmo e a ironia é ataque direto. E é justamente o que a gente não quer. Não ataque o outro. Resolva o problema juntos. Então vamos partir para atividade prática, tá? Nós passamos muito conteúdo, lembra? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu sei que é muita coisa, mas tá tudo anotadinho para vocês não esquecerem. E não tenta fazer tudo de uma vez, que obviamente não vai prestar. Vai se atentando a uma coisa de cada vez, que vocês vão percebendo que assim é mais fácil de conseguir. Atividade prática. Crie 3 regras para discussões e deixar registrado no diário do curso. Você não precisa de criar, nós criamos várias regras aqui para vocês, então escolha 3 delas e coloca no diário. Que são coisas que acontecem mais com vocês, né? Tipo, igual lembrar do passado, uma regra, não lembraremos mais do passado. Se na casa de vocês é um problema constante, é uma das ótimas regras para você escolher. Confessa comigo agora. Conflito não será licença para humilhar quem Deus me chamou para amar. Olha só, conflito não será licença para humilhar quem Deus me chamou para amar. Declare isso com fé no seu coração. Pergunta do diário. Qual regra de conflito nossa casa mais precisa começar hoje? Qual regra que é a mais urgente, assim? Qual que tá mais latente, que tá mais problemático? Daquelas que a gente citou, eu sei que você alguma escolheu pegou. 3 e aí você vai responder qual delas é a mais importante para sua casa. Exatamente. E eu quero orar por você, né? Hoje, na verdade, eu vou deixar a Vanessa fazer a oração. Ora por eles, meu bem. Bom, Senhor, nós colocamos aqui diante de Ti, Senhor, a vida desses casais e a nossa vida. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sabedoria sobre nós. Amém. Que as nossas casas sejam, Senhor, um lugar de paz. Aleluia. Que diante de circunstâncias e ataques, a gente possa, Senhor, escolher o amor, escolher o cuidado um com o outro, escolher as palavras certas, escolher sabedoria. Aleluia. Para resolver conflitos sem machucar,
mas com o Espírito do Senhor, que é amor, que sofre o dano, que perdoa, que se entrega pelo outro. Nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que a presença do Senhor seja, Senhor, sentida, palpável nesses lares. Amém. Que quando eles conversarem, seja derramado o amor do Senhor. E que diante de momentos, Senhor, de decisões, de conflitos e de ânimos, Senhor, fora do lugar, a presença do Senhor venha, Senhor, para transformar todo conflito em calmaria, em nome de Jesus. Amém. O Senhor venha, Senhor, fazer com que eles lembrem, Senhor, dessas regras, com que eles possam viver, Senhor, com essa decisão de não acusar, mas com a decisão de resolver em amor e por amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito sua vida. Nós temos um encontro marcado na próxima aula.